imaginaria que eu estaria aqui hoje, mas na vontade do Senhor Jesus nós estamos aqui, alegre e feliz. Louvado seja Deus. Eu vou estar fazendo um minutinho de oração, meus irmãos, para nós fazer a leitura da palavra, tá bom? Senhor Jesus, mais uma vez, meu Pai, estamos aqui, Jesus, pedindo, meu Pai, que o Senhor venha operá-la aqui fortemente, Jesus. Eu quero que o Senhor não deixe eu falar nada de mim. Se eu falar de mim, eu não quero falar glorificando, alabastei. Eu quero que o Senhor traz as revelações da palavra do Senhor, e o Senhor traz as revelações de glorificando, alabastei, que vem do alto também, para que as pessoas possam receber em nome de Jesus. Que o Senhor diminua eu e cresça o Senhor na minha vida. Amém, Jesus. Do versículo número 1 até o 10, louvado seja Deus. Que os irmãos Cassi, louvado seja Deus, para nós ler junto, louvado seja Deus. Mateus capítulo 24, de verso 1 até o 10, louvado seja Deus. Glórias a Deus. Quem achou diz amém. Glória a Deus. Vou estar convidando a missionária Ivone para fazer a leitura para mim. Louvado seja a Deus, nosso Pai. Glórias a Deus. Glória a Deus, aleluia, irmãos. Vamos ler, irmão. Mateus 24, do 1 até o 10. Diz assim: tendo Jesus saído do templo, ia se retirando, quando se aproximaram dele os seus discípulos, para lhe mostrar a construção do templo. Ele, porém, lhe disse: não vedes tudo isso? É verdade vos digo, que não ficará aqui pedra sobre pedra que não será derribada. No Monte das Oliveiras achava-se Jesus assentado, quando se aproximaram dele os discípulos em particular. Ele pediu: diz-nos quando sucederão essas coisas, que sinal haverá da tua vinda, da consumação do século? E ele lhe respondeu: vede que ninguém vos engane, porque virão muitos em meu nome, dizendo: eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Certamente ouvireis falar de guerra e rumor de guerra, e vejo que não vos assustei, porque é necessário assim acontecer, mas ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fome e terremoto em vários lugares. Porém, tudo isso é o princípio das dores. Então sereis atribulados e vos matarão. Sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. E nesse tempo muitos vão se escandalizar, trair-se-ão uns aos outros. Palmas para Jesus, irmãos. Glória a Deus, aleluia. Os irmãos não podem se assentar, louvado seja Deus. Tomar o vosso assento e glorificar o nome do Senhor Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. Louvado seja Deus. Então aqui, meus irmãos, Jesus nos trouxe nessa palavra aqui, né, meus irmãos, de Mateus 24 aqui, né, meus irmãos, que é o final dos tempos, né, meus irmãos? É o final dos tempos que Jesus deu a mensagem para me trazer hoje, para que eu pudesse pregar o arrependimento a todos que venham se arrepender dos seus pecados. Louvado seja Deus. Porque, meus irmãos, Mateus 24 é a palavra de Deus falando, né, meus irmãos, do final dos tempos aqui nessa terra. Tudo que está acontecendo, meus irmãos, na face dessa terra, já é o princípio das dores, louvado seja Deus. Mas Jesus falou que não é o fim ainda, louvado seja Deus. Tem muitas coisas para vir ainda na face dessa terra, louvado seja Deus. É por isso, meus irmãos, que nós temos que se prostrar diante de Deus nosso Pai, se santificar cada dia que passa, porque cada vez mais as coisas vão estreitando na face da terra. Louvado seja Deus. Porque, né, meus irmãos, os discípulos ali perguntou, louvado seja Deus, para Jesus, o que poderia acontecer quando chegasse os finais dos tempos. Louvado seja Deus. Jesus disse para eles, louvado seja Deus, que ia acontecer muitas coisas, meus irmãos, na face dessa terra. Louvado seja Deus. Mas não era o fim ainda, meus irmãos. Louvado seja Deus. Aí, meus irmãos, Jesus disse que ia acontecer muitos falsos profetas, ia surgir sobre a face da terra, muitos enganos, louvado seja Deus, e outras coisas a mais que ia acontecer na face da terra. Muitos vindo no nome
de Jesus Cristo para enganá-lo, louvado seja Deus. Jesus disse-lhe para os discípulos e os demais coisas que estão por vir na face da terra, meus irmãos. Mas Jesus disse: cuidado com os falsos enganadores na face da terra, louvado seja Deus. E muitas coisas estão por vir na face da terra, meus irmãos. É por isso, meus irmãos, que Jesus deixou na palavra dele que nós temos que vigiar todos os dias da nossa vida para não cair nos espíritos enganadores, louvado seja Deus, usado pelo homem terreno, louvado seja Deus, usando os homens terrenos da parte do inimigo para levar os espíritos, louvado seja Deus, levar ao engano para as pessoas, levar o engano para as pessoas. E muitos, louvado seja Deus, já têm percorrido vários lugares, louvado seja Deus, enganado, louvado seja Deus, enganado nos falsos evangelhos, falsas doutrinas de demônio, louvado seja Deus, porque Jesus falou: cuidado, louvado seja Deus, com o homem usado pelo inimigo, para que não vos engane. Nós, meus irmãos, porque no final dos tempos, Jesus disse, louvado seja Deus, que ia surgir essas pessoas usadas pelo inimigo para nos enganar na face dessa terra, louvado seja Deus. Mas Jesus, louvado seja Deus, morreu e ressuscitou no terceiro dia, louvado seja Deus, ressuscitou no terceiro dia. Mas ele disse que não deixaria nós órfãos. Ele subiria gloricão talabastê. Ele subiria para o céu e deixaria o Espírito Santo consolador aqui nessa terra, para consolar o homem, consolar a mulher, para que venha nos receber o Espírito Santo entre vós, para que Satanás não viesse enganá-la, louvado seja Deus. Então, meus irmãos, vamos ficar atentos, louvado seja Deus, nesses últimos dias da terra, porque louvado seja Deus, se nós não ficar vigilantes como Deus, nosso Pai, nos ordenou, nós podemos cair nos falsos enganadores dessa terra, que já surgiu já na terra aí, para enganá-la com falsos evangelhos enganadores. Mas Jesus se faz presente no meio daqueles que buscam Deus de todo o seu coração e obedece, para a hora que chegar o homem usado pelo inimigo, trazendo coisas que não provém de Deus, na hora que ele começar a falar, aqueles que estão na santidade do Senhor, aqueles que estão na santidade do corpo e da alma e do espírito, esses daí, a hora de chegar o espírito enganador usado pelo homem, já não vai identificar, porque a hora que ele chegar falando, o Espírito Santo de Deus que está naqueles que nasceu da água e do Espírito já vai recuar, porque sabendo que aquilo ali já não provém de Deus, meus irmãos. É por isso que nós temos que buscar o Espírito Santo de Deus todos os dias da nossa vida, para que nós não seremos enganados, meus irmãos. Porque muitos estão enganados, meus irmãos. Muitos estão enganados na face dessa terra e está pensando que está caminhando pelo caminho estreito e está caminhando pelo caminho largo. São muitos, meus irmãos, são muitos que estão caminhando pelo caminho largo, pensando que está sendo guiado pelo caminho estreito, louvado seja Deus. Então a palavra do Senhor vem nos dizer, meus irmãos, cuidado com o homem enganador, o homem usado pelo inimigo para poder enganar, porque nós estamos vivendo os últimos dias dessa terra, meus irmãos. Tudo que há nessa terra vai ser exterminado por Deus nosso Pai. É por isso, meus irmãos, que nós não podemos dar ouvido às coisas de Satanás. Nós não podemos dar ouvido às coisas que é do diabo. Nós temos que vigiar para não sempre, nunca cair em tentação. Nós temos que buscar o Senhor de todo o nosso coração. Nós temos que jejuar, temos que orar,
temos que santificar, para que a hora o engano chegar na nossa frente, nós resistir o diabo e ele fugirá de nós. Aleluia! E as palmas para Jesus. Jesus disse, louvado seja Deus, lá em João 8,32, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Mas como? A partir que nós conheceremos a verdade, entregamos a nossa vida para Deus nosso Pai, de corpo e alma e espírito, nós temos que começar a andar do jeito que Deus quer. Louvado seja Deus. Porque não adianta nós, louvado seja Deus, confessar Jesus Cristo como o único suficiente Salvador e querer fazer as nossas vontades. Não adianta. Quando nós confessamos o Filho do Homem como o único suficiente Salvador da nossa alma, nós temos que fazer o que Ele quer. Ori canta labastei, ori anda labra fácia. Porque enquanto nós fazemos a nossa vontade, nada de Deus nós vamos receber. Ori canta labastei, nada de Deus vai receber. Porque Jesus continua santo e sempre será santo. Glória e canta. O poder de Deus está se manifestando aqui entre vós. O poder de Deus está se manifestando aqui no meio desse povo humilde e manso de coração. Jesus já está fazendo presente aqui, meus irmãos. Jesus já está começando a correr a espada aqui, glória e canta. Porque aonde que é a verdade do Filho do Homem, o Satanás não pode ficar. Ele tem que sair. Porque aonde que está a verdade, ele não pode ficar. É por isso, meus irmãos, que está se aproximando o final dos tempos. E nós temos que adorá-la, buscá-la, esse Deus. Para, meu irmão, minha irmã, para que você não pereça naquele grande dia, porque os tempos estão acabando. Gloriando está acabando, meus irmãos. O mundo já é do maligno. O mundo já está condenado. O mundo já está condenado. Louvado seja Deus. Deus condenou o mundo, mas pela infinita misericórdia, Ele enviou seu Filho unigênito para que viesse para salvar os que se haviam perdido, para que não pereça, mas terá salvação eterna. Então, meus irmãos, não é tempo de nós ficar, meus irmãos, de braços cruzados perante a Deus nosso Pai. Vamos trabalhar para o nosso Senhor, para que nós recebemos o galardão. O galardão está te esperando, meu irmão. O seu galardão está te esperando. O seu galardão está te esperando. Mas só depende de você. Porque muitos vivem angustiado, depravado e oprimido. Aí na palavra do Senhor já vemos dizer: Satanás vem para matar, roubar, destruir, mas Jesus veio para dar vida e vida com abundância. Então, meu irmão, minha irmã, o que você está esperando para receber o poder de Deus na sua vida, para receber a eficácia do meu Pai na sua vida, para que a sua vida muda? Jesus está falando com pessoas aqui. Glória e canta labastei, glória e canta labassi, canta labassura. Jesus está falando com pessoas aqui. Jesus está falando com pessoas aqui hoje. Glória e canta labastei. Arrependei-vos, arrependei dos seus maus caminhos, arrependei dos seus pecados. Glória e canta labastei. Porque o Filho do Homem, que é Jesus Cristo, está de braços abertos te esperando para tirar essa tristeza da tua alma, essa angústia que está dentro da tua alma. Glória e canta labastei.
Porque muitos momentos você já pensa que já não tem mais jeito, mas o Espírito Santo de glorião na lamaça e canta lamastei se faz presente hoje aqui para arrancar esse fardo pesado que está entre vós e tacar um fardo novo em você. Mas depende de você. Se você abrir o seu coração, Jesus vai começar a entrar no seu coração e vai mudar o seu coração. Porque o homem terreno não faria nada por ninguém, mas o Filho do homem, que é Jesus Cristo, ele pode mudar a sua vida. Hoje Deus muda a tua vida se você abrir a tábua do seu coração quando ele canta e deixar Jesus entrar. Porque muitas das vezes Jesus já está falando forte aqui. Jesus já está falando fortemente. Muitas das vezes acha que não tem mais jeito. As amarguras, as angústias te pegam. Mas Jesus está indo a seu encontro. Jesus está indo a seu encontro hoje, meu irmão. A minha irmã que se encontra aqui hoje. Já vamos no tema da mensagem. Louvado seja Deus. Lá João 8,36. Se o Filho do Homem fosse libertar, você sereis livre e louvado seja Deus. Então o tema da palavra já está aí para mudar o seu cativeiro, para mudar a sua história. Porque, meus irmãos, muitas das vezes, muitos estão vivendo, louvado seja Deus, em angústia, tristeza, depravações, há muito tempo já, mas não consegue, louvado seja Deus, ser feliz na sua vida. Você não consegue encontrar paz no seu coração. Você não consegue encontrar a felicidade da tua alma. Todos os caminhos que você tem guiado, louvado seja Deus, tem dado errado. Mas existe, meus irmãos, um espírito do tranca-rua das almas, que ele tranca o caminho do homem e tranca o caminho da mulher. Por isso que eu digo: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Vem para Jesus, glória e canta lamastei. As palmas para Jesus Cristo. Glória a Deus, aleluia. Meus irmãos, esse evangelho que nós pregamos é o evangelho de João Batista. Porque lá no passado, João Batista já pregava o arrependimento para que o povo se arrependesse. Mas, meus irmãos, eu vejo hoje que é poucos que se arrependem dos seus pecados. Porque, meus irmãos, se nós não se arrepender dos nossos pecados e se prostrar diante de Deus e obedecer, jamais nós vamos alcançar a misericórdia de Deus. Então, meus irmãos, o que eu digo? Para que você venha para esse evangelho que João Batista pregava, o evangelho também que Noé pregava, não está diferente, porque hoje nós estamos pregando o mesmo evangelho, mas muitos são ouvintes do evangelho verdadeiro, mas não obedecem. E Jesus não quer filho desobediente. Jesus quer tornar uma velha criatura numa nova criatura. Basta abrir o coração e deixar Jesus entrar. Louvado seja Deus. Deus não criou o homem nem a mulher para que se perca. Deus criou o homem e a mulher para que servisse a Ele de todo o coração, de toda a sua alma. Mas não. O inimigo, ele lança os pratos finos. Ele lança os pratos finos para muitos, para obter nas suas mãos. Louvado seja Deus. É por isso que eu digo: vamos vigiar cada vez mais. Vamos vigiar para que nós não caísse em tentação, para cair nos pratos do diabo que ele está oferecendo. Porque se torna muito lindo agora, mas no final do caminho, aquilo se torna muito ruim para aqueles que deixam de
obedecer a Deus para obedecer os caminhos de Satanás. Porque o Satanás, ele lança as coisas bonitas e boas para poder entrar no coração do homem e da mulher. Louvado seja Deus. Mas Deus não. Deus enviou o Filho dele para resgatar aqueles que se havia perdido. Se você se encontra perdido ainda, está ouvindo essa mensagem hoje, e lá atrás sua vida nunca mudou, e hoje, a partir dessa mensagem, se você começar a refletir o poder de Deus, nosso Pai, na tua vida, começar a trazer essa mensagem de arrependimento, de renúncia dos seus pecados, Jesus Cristo pode começar a entrar no seu coração, pode começar a mudar o seu cativeiro. Louvado seja Deus. Porque o diabo, ele vem só para matar, roubar e destruir, e Jesus veio para dar vida, e vida com abundância, meu irmão. Glória a Deus. Louvado seja Deus, meus irmãos. Noé pregou 120 anos. Você acha que é 120? 120 mesmo. Noé pregou 120 anos, meus irmãos, para um povo rebelde, um povo corrupto, um povo vandalista, um povo que andava nas práticas do erro, andava no adultério, andava na fornicação, andava fazendo segundo a vontade da sua carne. E Noé continuava pregando para eles. Noé continuava pregando. Fala, esse velho está doido. Esse velho está doido porque fica pregando para nós aqui que dilúvio, ele não vai dar dilúvio, ele não vai chover, aquele tempo não chovia, louvado seja Deus, esse velho está doido. E hoje, meus irmãos, não está diferente. Hoje nós estamos vivendo a mesma época que Noé pregava, nós estamos vivendo hoje. Porque muitos, louvado seja Deus, não desenegerando, mas muitos são ouvintes da palavra do Senhor, mas não são praticantes. E para nós se tornar o filho de Deus verdadeiramente, nós temos que obedecer os mandamentos de Deus que está na palavra. Conhecereis a verdade vos libertará. E muitos acham, não, nada é pecado para mim mais. Isso aqui não é pecado não, isso aqui também não. É aí, meus irmãos, que está entrando os espíritos enganadores. O espírito que engana o homem, engana a mulher. Se ele dá ouvido aos espíritos enganadores, se ele não saber discernir o que é de Deus e o que não é. Porque muitos, meus irmãos, 20, 30 anos, era um homem de Deus, era uma mulher de Deus, mas agora já não é mais. Por quê? Porque se corrompeu daquele evangelho que João Batista pregava, se corrompeu do evangelho que Noé pregava, e começou a entrar um pecadinho, e aí virou um pecadão. Para Deus não tem pecadinho nem pecadão. Se não se arrepender do grande e do pequeno, o fim está se aproximando. E naquele grande dia, está na palavra do Senhor aqui em Mateus 24, não ficará pedra sobre pedra. Não ficará pedra sobre pedra. Então o dia é hoje de se arrepender do nosso pecado e adorar a Deus de todo o nosso coração. Porque o tempo está acabando e está funilando. Não deixa para amanhã não. Porque Jesus falou que o dia de amanhã não pertence nem para mim, nem para ninguém que está aqui, louvado seja Deus. Então arrependei, povo de Deus. Porque, meus irmãos, o arrependimento não está só para aqueles que não são crentes. O arrependimento está para aqueles que é crente ainda, que muitos pecam e não pedem perdão para Deus. Muitos pecam e acham que está tudo certinho, Jesus vai voltar e já vai. Está existindo perdão hoje para todos.
Porque todos pecaram. Todos pecaram. E foi instituído da glória de Deus. Todos. Então, todos nós somos pecadores. Mas a partir de nós aceitamos Jesus Cristo como o único suficiente Salvador da nossa alma, aí nós já não podemos fazer parte do pecado mais. Nós vamos conviver no meio do pecado, mas não vamos fazer parte do pecado. Que nem Jesus falou: afastai da aparência do mal, desvia do pecado. Porque quando nós se torna uma nova criatura em Jesus Cristo, nós temos que se afastar do mundo pecaminoso. Porque a Bíblia diz que o mundo já é do maligno. O mundo já é do maligno. Então, meus irmãos, e cada vez mais, na palavra do Senhor fala também, quem está santo santifica mais. E quem está sujo, que Jesus falou que no final dos tempos, quem está limpo vai se limpar mais. E quem está sujo vai se sujar mais. Porque o poder das trevas, ele está avançado na face da terra. Mas o poder de Deus está mais além de que as trevas. Então, nós temos que ter atitude para onde que nós vai. Se nós vai para o lado das trevas ou vai para o lado da luz. A qual tem muitos que estão se direcionando para o lado das trevas. E cada vez mais as trevas puxando. E aquele que se direcionar pelo lado da luz, é claro que vai se tornar uma nova criatura em Jesus Cristo. E tudo que é velho, agora Jesus já se fez novo. Louvado seja Deus, meus irmãos. E as palmas para Jesus. Mas não é o fim, meus irmãos. Não é o fim ainda. Tem muita coisa para vir da face dessa terra. Vocês viram esse coronavírus aí? Eu nunca vi na minha vida. 43 anos eu tenho. Nunca vi isso na minha vida. O que vocês acham que é isso? Princípio das dores. É o princípio já. E tem mais coisas por vir. Tem mais coisas para acontecer. Entendeu? Então é por isso que Jesus está chamando ao arrependimento. Porque aqui, meus irmãos, está acontecendo todas as coisas que está na palavra do Senhor. Já está tendo muitos tremores, muitas guerras, está falando aqui, ó. Está acontecendo pai contra filho, filho contra pai, aviões caindo, louvado seja Deus, homem virando mulher, mulher virando homem. Não tem nada contra. A minha guerra é contra os demônios que estão por detrás de todas as pessoas que pegam contra Deus, louvado seja Deus. Então, meus irmãos, está acontecendo tudo. No livro de Mateus 24, está acontecendo tudo. Então, não deixamos para amanhã, para que nós viemos se arrepender dos nossos pecados. Porque Jesus te chama hoje, chama agora. Ah, não, vou deixar para amanhã. Mas você não sabe o que tem para você amanhã. Porque muitos falam, vou deixar para amanhã. Mas você não sabe se você vai acordar amanhã. Nem eu sei. Porque o dia de amanhã não pertence nem para mim, nem para ninguém aqui. E amanhã? Porque a Bíblia falou assim, se morrer o pecado, vai descer para baixo. Não, você tá... Porque muitos falam, ah, não, ele está julgando. Não, não é. É a palavra de Deus que está falando. Arrependei-vos. Porque existe dois caminhos. Existe o caminho do céu e o caminho do inferno. Sem massagem. Se obedeceu a Deus de todo o seu coração e se arrependeu dos seus pecados e se prostrou a Deus, esses merecerão o reino do céu. E aquele que brincou com o nome de Deus e não obedeceu e morreu no pecado, vai descer o Adson, vai descer para baixo. Porque tem que renunciar ao pecado. Sem santidade, a qual ninguém verá Cristo. Sem santidade e arrependimento do nosso pecado, a qual ninguém verá Cristo. Então, Jesus quer que o homem e a mulher se arrependam dos seus pecados. Porque muitos hoje estão pregando que Jesus vai te dar um carro. Ah, ele vai te dar uma moto, ele vai te dar um prédio, ele vai te dar um avião, ele vai te dar isso, vai te dar aquilo. Mas aí eu me pergunto, meus irmãos, será que esse pastor não lembra de pregar?